Em Santa Catarina, a posse do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. E também os novos secretários estaduais empossados. De Brasília, os detalhes da solenidade dos bastidores da posse de Jair Bolsonaro na presidência do país. O balanço do movimento nas rodovias federais do estado neste fim de ano. E para quem quer viajar, uma dica de destino nas férias. Tem ainda a posse de Miri D'Agostin na presidência da Câmara de Vereadores de Criciúma e o aumento do óleo diesel no país. Além do esporte, com a preparação do Tigre para a temporada 2019. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quarta-feira, 2 de janeiro, primeiro dia útil de 2019. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Santa Catarina já tem um novo comandante. Carlos Moisés assumiu o governo do estado nesta terça-feira. Um culto ecumênico de ação de graças deu início nesta terça-feira, dia 1º de janeiro, às solenidades de posse do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. O ato, realizado na Catedral Metropolitana de Florianópolis, foi presidido pelo arcebispo Dom Wilson Tadeu Jonque e concelebrado pelos pastores da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Leandro Daniel Ristot, que atua na Paróquia de Maravilha, e Marisa Pereira e Silva Ferreira, da Igreja A Verdade que Liberta, de Tubarão. Entre os convidados estavam os secretários do novo governo, familiares e amigos. O ato antecedeu a posse e transmissão de cargo. Em sessão solene na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, durante a tarde, tomaram posse o governador do estado, Carlos Moisés da Silva, e a vice-governadora Daniela Rainer. O ato, conduzido pelo deputado Silvio Drevec, presidente da LESC, contou com a leitura do termo de posse e o juramento dos novos governador e vice do estado de Santa Catarina. Com um plenário lotado de autoridades, civis e militares, familiares e demais convidados, Moisés afirmou que a nova gestão será focada no combate à corrupção e no enxugamento da máquina pública, para garantir eficiência nos investimentos em áreas prioritárias, como a infraestrutura. O novo governador também considera fundamental a transparência nas ações do governo, como reforçou em seu primeiro pronunciamento oficial. Nossos desafios são grandes, mas a força de vontade da nova equipe de governo há de prevalecer para que todos sejam superados. Nosso foco é muito claro: entregar com eficiência os serviços públicos aos cidadãos. Acompanhado da vice-governadora Daniela Rainer, temos consciência da imensa responsabilidade que esse compromisso significa. É um compromisso de agir para melhorar a vida das pessoas. É um compromisso com todos e cada um dos catarinenses que residem nos 295 municípios de Santa Catarina. É um compromisso com mais de 7 milhões de pessoas. Passamos as últimas semanas, desde a eleição, trabalhando incansavelmente para entender a fundo a estrutura do nosso Estado, o contexto financeiro, o déficit das contas públicas e, como consequência desse trabalho, já iniciamos a partir de hoje o anúncio de medidas que visam a redução dos gastos, o enxugamento da máquina pública e outras medidas de austeridade que permitirão ao nosso governo maior potencial de investimento em áreas sensíveis como educação, saúde e segurança pública. Em seu pronunciamento, o governador falou ainda sobre suas primeiras ações à frente da administração do estado. Já anunciado anteriormente, reforço o compromisso que nosso primeiro ato de governo será assinar o decreto que visa a desativação das ADRs, as Agências de Desenvolvimento Regional. Mas não iremos parar por aí. Trabalharemos com afinco no combate à corrupção, rompendo com as amarras da velha política que atrasam o desenvolvimento. Também estamos colocando em prática ferramentas de gestão e de fiscalização do dinheiro público. Você, catarinense, terá um governo pautado em gestão pública técnica. Queremos entregar de maneira rápida as respostas que a sociedade espera. Esse é o nosso compromisso. Desejamos que você e sua família vivam com mais qualidade, com a possibilidade de sonhar dias melhores. Com a ajuda de Deus e de mãos dadas com o povo catarinense,
levaremos Santa Catarina a ser um exemplo para a nação brasileira. Agora, Santa Catarina tem um novo comando e, com ele, um novo tempo. Do lado de fora da Assembleia Legislativa, o governador e a vice receberam mais homenagens. Com honras militares, os dois foram conduzidos até os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Em seguida, uma cena inusitada. O governador Moisés recebeu o banho de mangueira dos bombeiros. O gesto representa o tradicional batismo em formaturas ou solenidades do Corpo de Bombeiros Militar. Egresso da corporação, onde alcançou a mais alta patente, Moisés chega agora ao posto de maior autoridade do Estado. O primeiro ato do novo governador foi dar posse aos novos secretários do governo do Estado. O governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer realizaram na manhã desta quarta-feira os primeiros atos públicos oficiais do novo governo, com as posses dos secretários que compõem o primeiro escalão. Os termos de posse foram assinados no gabinete do Centro Administrativo em Florianópolis, onde na sequência também ocorreu a primeira reunião do governador com o colegiado. Os novos empossados assumiram os cargos existentes na estrutura administrativa atual. Somente depois de aprovada pela Assembleia Legislativa é que a estrutura será oficialmente adaptada ao novo modelo de gestão proposto pelo governador Moisés e pela vice Daniela. Assim, os nomes anunciados para novas estruturas, como a Controladoria Geral do Estado e a Governança e Integridade, só poderão tomar posse após a reforma. Foram empossados nesta quarta-feira secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, secretário de Estado da Administração Prisional, Leandro Antônio Soares Lima, secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Ricardo de Gouveia, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas de Souza Esmeraldino, secretária de Estado do Desenvolvimento Social, Maria Elisa da Silveira de Caro, secretário de Estado da Educação, Natalino Ugione, secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, secretário de Estado da Saúde, Elton de Souza Zeferino, procuradora-geral de Santa Catarina, Célia Iraci da Cunha, secretário executivo da Articulação Nacional, Diego Goulart, secretário executivo da Casa Militar, Coronel João Carlos Neves Júnior, secretário executivo de Comunicação, Ricardo Dias, secretário executivo da Defesa Civil, João Batista Cordeiro Júnior, e no Colegiado Superior de Segurança Pública, o coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, da Polícia Militar, Paulo Norberto Queires, da Polícia Civil, coronel João Valério Borges, do Bombeiro Militar, e Giovanni Eduardo Adriano, do IGP. Bom, é de extrema importância para nós estarmos fazendo esse ato aqui no gabinete do governador, que é o primeiro escalão do governo, também o delegado-geral de polícia, à frente de uma importante instituição para Santa Catarina, na sequência também o colegiado de segurança pública. Todos esses atos são de extrema importância e, além disso, para marcar o momento, né, de posse, essa transição de fato de um grupo de trabalho para outro, passar a responsabilidade para cada titular dessas pastas que o governador divide, né, do bom andamento dos trabalhos, de reiterar a confiança na escolha de cada um deles. Essas escolhas foram feitas de forma técnica, né, não visando questões políticas, mas sim eminentemente técnicas. A gente escolheu as melhores pessoas para o exercício do cargo. E o Brasil já está sob o comando de Jair Bolsonaro, 38º presidente eleito no país. Vamos acompanhar como foi a solenidade de posse realizada nesta terça-feira. A comitiva com o presidente deixou a Granja do Torto e seguiu a caminho da posse por volta de 2h30 da tarde. O percurso até a Catedral Metropolitana de Brasília durou aproximadamente 15 minutos. Lá, o presidente eleito se encontrou com o vice Hamilton Mourão. Jair Bolsonaro não entrou na catedral e escolheu o tradicional Rolls-Royce de 1952 para o desfile do cortejo presidencial até o Congresso. No percurso, Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, acenaram para o público que foi acompanhar a posse. Na chegada ao Congresso, Bolsonaro foi recebido pelos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.
Na casa em que frequentou por 7 mandatos consecutivos como deputado, Bolsonaro foi empossado presidente da República. A cerimônia foi presidida por Eunício Oliveira e contou com a execução do hino nacional, além do juramento à Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Em seguida, foi assinado então o termo de posse. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Eram 4h40 da tarde quando Bolsonaro desceu a rampa do Congresso para as honras militares, com a salva de 21 tiros, momento muito esperado e comemorado pelo público. Em seguida, Jair Bolsonaro segue em revista às tropas, agora como comandante das Forças Armadas do país. O trajeto até o Palácio do Planalto foi novamente em carro aberto. Lá, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão eram aguardados pelo então presidente Michel Temer e a então primeira-dama Marcela Temer para a passagem da faixa presidencial, momento marcado por muita emoção. A surpresa da cerimônia ficou por conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, que além de ser a primeira mulher de um presidente a discursar na solenidade de posse, se comunicou em Libras, linguagem de sinais. É uma grande satisfação, um privilégio, poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. Jair Bolsonaro também quebrou o protocolo ao abrir uma bandeira do Brasil no meio do discurso. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Após o discurso, o presidente e o vice receberam cumprimentos de vários chefes de Estado. Em seguida, como último ato da cerimônia de posse e em seu primeiro ato como presidente, Bolsonaro oficializou a posse dos 22 novos ministros. O jornalista da TV Primavera, Heber Vieira, esteve em Brasília e acompanhou a cerimônia de posse do novo presidente Jair Bolsonaro. E ele conta pra gente tudo sobre os bastidores desse dia. Telespectadores do Informe Região, ao fundo do Palácio do Planalto, estamos em Brasília, onde tive o prazer de acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Tudo certo, nenhum problema, havia-se um temor muito grande que tivéssemos, inclusive, atentados terroristas, haja vista tudo aquilo que foi divulgado pela imprensa, mas graças a Deus o Exército trabalhou bem, junto com a Guarda Presidencial, com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar aqui do Distrito Federal e não tivemos nenhum incidente. Muitas pessoas presentes, não tem ainda uma estimativa de público, estamos a poucos minutos depois da posse, gravando esse vídeo depois de poucos minutos após o discurso do presidente Bolsonaro e essa informação mais precisa de quantas pessoas estiveram presentes na posse do presidente só teremos no decorrer desta quarta-feira. O presidente Bolsonaro já recebeu a faixa do ex-presidente Michel Temer e agora tem que tirar do papel tudo aquilo que ele vinha prometendo durante a campanha e também durante o governo de transição. Vai ser um período muito difícil, mas não há como negar que há de fato um otimismo muito grande, principalmente dos ministros, deputados, todos que estão envolvidos nessa atmosfera política aqui de Brasília estão muito otimistas, porque até então nós tivemos aí um período muito longo de um governo de regime de esquerda e agora a direita volta a subir no Brasil. O ápice desta cerimônia, obviamente, foi a faixa presidencial passada pelo presidente, mas algo que me chamou a atenção, por exemplo, eu que estava numa posição privilegiadíssima, foi quando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, passou pelo público e foi ovacionado, mostrando que, de fato, há um grande interesse da população que o Brasil faça parcerias internacionais com estas grandes potências, como Israel, Estados Unidos e nações desse porte. Vamos aguardar que dê tudo certo. Aqui em Brasília, uma terça-feira de muito sol, havia uma previsão de muita chuva, mas parece que o Bolsonaro está com Deus mesmo. Eu cheguei aqui na segunda-feira, choveu demais, saí para jantar na noite de segunda-feira, tive problemas inclusive com Uber, com traslado, porque havia muita chuva e o trânsito estava muito confuso. E havia uma previsão de chuva muito forte para a tarde de terça-feira, o que acabou não se confirmando, graças a Deus. Deu tudo certo, Bolsonaro é presidente e agora o Brasil que siga o seu rumo.
nós estivemos aqui acompanhando de perto pela nossa co-irmã, a Rádio Ilha Negra, e claro que a TV Primavera também não poderia ficar fora desse evento. Então, Débora, a expectativa é a melhor possível. Esperamos que, de fato, o governo Bolsonaro, repito, tire do papel tudo aquilo que prometeu e o Brasil volte a crescer financeiramente e também politicamente falando. Um abraço, Débora, e até a volta. Até a volta, Éber. A seguir, um balanço da operação fim de ano nas rodovias federais do estado. O PRF tem saldo positivo da movimentação. A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina divulgou um balanço do movimento nas rodovias federais do estado no último fim de semana. Confira na reportagem. O balanço contabiliza a movimentação desde a última sexta-feira, dia 28 de dezembro, até esta terça-feira, dia 1º de janeiro, com a operação fim de ano. Segundo a PRF, durante esses dias a operação terminou sem registro de mortes nas rodovias federais catarinenses e com uma redução no número de acidentes e feridos em relação ao feriado do fim de ano do ano passado. Entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, foram 108 acidentes e 136 feridos. No ano passado, foram 5 mortes, 124 acidentes e 164 pessoas feridas. Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, a redução foi registrada também em comparação ao último feriado deste ano, no período do Natal, que também foi de sexta a terça-feira. Segundo a PRF, chega a ser incomum não haver mortes durante a operação, por conta do aumento do fluxo de veículos e das infrações cometidas, como excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Aqui na região sul do estado, entre Paulo Lopes e Passo de Torres, foram registrados 11 acidentes, que deixaram 11 pessoas feridas. No ano anterior, foram 13 acidentes e 20 feridos. E falando em pegar a estrada, nós separamos uma dica de viagem para quem está de férias e quer conhecer novos lugares. Confira na reportagem. A magia começa na estrada. Saindo de Cuiabá, já é possível se encantar com a paisagem composta por paredões de pedras. A primeira parada fica logo a 30 quilômetros da capital, no Complexo da Salgadeira. Aqui, o foco é contemplar a natureza, mas quem quiser também pode se refrescar na cachoeira. Mais à frente, chegamos ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. São aproximadamente 33 mil hectares de cerrado, dividido entre os municípios de Chapada e Cuiabá. Só aqui, por ano, passam cerca de 170 mil turistas. Eu cheguei a receber mais de 20 mil pessoas por mês, nos meses de dezembro, janeiro e julho, né? E a maior parte delas vem justamente pelas belezas naturais do parque. Chapada é uma cidade pequena que vive da agropecuária e do turismo. Para quem busca tranquilidade, é o lugar ideal, mas também é possível mergulhar nos mistérios do local e viver grandes aventuras. Temos o Parque Nacional, que gira em torno de 160 mil pessoas por ano que visitam o parque. O parque tem uma diversidade de atividades de ecoturistas muito grande. Uma série de cachoeiras, escarpas, um monte de coisa. Nós temos uma cidade de pedras, que é visitada hoje só com guias autorizados pelo parque. Então nós temos muita coisa, e muita coisa ainda que o público não conhece, que estão dentro de propriedades particulares. O ponto principal do nosso passeio é a Fazenda Água Fria, local que guarda uma das histórias mais antigas da região, além de muitas atrações da natureza. A primeira delas é a Ponte de Pedra.
A Ponte de Pedra é mais um dos cartões postais de Chapada dos Guimarães. Além dela, dentro dessa propriedade, fica localizado um dos pontos turísticos mais visitados da região, a Caverna Aroejari, que é a maior caverna de arenito do Brasil. Para conhecer o local é preciso estar preparado. Caneleiras, chapéu, água e muita curiosidade. O que me chamou também a atenção foi a dimensão da caverna, porque assim, eu gosto muito de programas naturais, da natureza, e é uma caverna muito grande, muito ampla, você não precisa agachar ou andar que nem uma lagartixa para entrar na caverna, na gruta. Além da Aroejari, o complexo possui mais 2 cavernas. A Pobejari, que significa 2 bocas devido às 2 entradas que possui, e a Quiogobrado, ou melhor, o Recanto dos Pássaros. Olha, aqui eu recebo turistas do mundo, do Brasil inteiro. Os turistas que vêm aqui, todos voltam elogiando, porque, para começar, é a maior caverna de arenito do Brasil. Ela tem 1.550 metros. É a maior do Brasil, a segunda do mundo. E os turistas que chegam aqui, ele não vai visitar só uma caverna. Ele vai na Lagoa Azul, ele vai na Pobejari, ele vai na Quiogobrado. Quer dizer que ele tem 4 cavernas para visitar, fora os outros alternativos, como a Ponte de Pedra, Cachoeira, Pedra do Equilíbrio. É quase impossível descrever a paz que sentimos nesse lugar. E quando a gente pensa que acabou, a natureza consegue surpreender. Uma lagoa azul em meio às cavernas é um dos pontos mais intrigantes do passeio. Parece pintura e, apesar da delicadeza, faz muita gente questionar o motivo da sua cor. Segundo estudiosos, tudo aponta que esse lugar um dia foi mar. É a Lagoa Azul, que é única no mundo, né? Que é uma lagoa azul que não é por reflexo, é por causa do microalga, que é uma mini bactéria que tem na água, e resquício de magnésio marinho, que também quer dizer que é uma prova de que aqui já foi fundo do mar. Então aqui a Caverna Aroejari, para mim, na minha opinião, é o melhor passeio da Chapada. Em uma passagem por Chapada dos Guimarães é possível notar as suas belezas e mistérios, mas só sente seus encantos na pele quem arrisca se aventurar nessa cidade de pedra. Para mim a experiência é incrível, né? Porque é tudo muito diferente do que a gente tem em São Paulo. Esse contato com a natureza, poder vir, poder participar disso aqui, poder conhecer. A Câmara de Vereadores de Criciúma já tem um novo presidente. Miri D'Agostin foi empossado nesta terça-feira. A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Criciúma foi empossada na manhã desta terça-feira. A partir de agora, Miri D'Agostin, do PP, assume o legislativo da cidade. A assinatura do termo de posse foi realizada no plenário, na presença de vereadores, familiares e amigos do parlamentar. Também estiveram presentes o prefeito Clésio Salvaro, o vice-prefeito Ricardo Fabres e o presidente da Associação Empresarial de Criciúma, ASIC, Moacir D'Agostin. Também foram empossados o vice-presidente e vereador pastor Jair Alexandre, do PSC, Aldinei Potelec, do PRB, eleito primeiro secretário, e Toninho da Embralite, do MDB, segundo secretário. O agora presidente, Miri D'Agostin, afirmou que pretende depositar todas as forças na viabilização da nova sede para a Câmara de Criciúma. A redução do 10º será outra pauta no mandato. Para o vereador, a meta será a diminuição do repasse vindo do município para que o dinheiro não transite entre os poderes e possa ser mais rapidamente investido em saúde, infraestrutura e educação, pastas que serão tratadas como prioridade. A primeira sessão ordinária de 2019 na Câmara de Vereadores será realizada no dia 4 de fevereiro, às 5 horas da tarde, e vai marcar oficialmente os trabalhos da nova mesa diretora. A seguir o esporte, a gente mostra os preparativos do Tigre de olho na temporada 2019. O óleo diesel deve ficar mais caro nos próximos dias em todo o país.
A Petrobras anunciou na última segunda-feira que o preço médio nacional de comercialização do diesel nas refinarias subirá 2,5%, passando a ser aproximadamente R$ 1,85 por litro. O novo valor entrou em vigor na terça-feira, dia 1º. O aumento é devido ao fim do subsídio pactuado entre o governo federal e os caminhoneiros, que lideraram a paralisação ocorrida no fim do mês de maio. Na ocasião, milhares de veículos ficaram estacionados nas estradas e não distribuíram mercadorias, provocando o desabastecimento de vários itens em todo o país, como combustível e alimentos. Para superar o impasse, um dos pontos do acordo foi uma redução de 46 centavos do preço do diesel nas refinarias. Desse valor, 16 centavos foram obtidos por meio de redução de tributos e 30 centavos foram assegurados por meio do programa de subvenção, que seria válido inicialmente por 60 dias. Depois, o governo federal decidiu prorrogá-lo até o fim do ano. Segundo nota divulgada pela Petrobras, apesar do aumento, o custo praticado nas refinarias será ainda 11,75% mais baixo do que era no dia 31 de maio, quando foi anunciado o último valor antes do subsídio entrar em vigor. E agora o esporte. Começou 2019 e o Tigre já se prepara para a temporada. Confira na reportagem do jornalista Heber Vieira. Um jogador que tem a aprovação da torcida. Marlon vai para a sua 4ª temporada no Criciúma. 2012, 2013, 2018 e agora 2019. Uma parceria que já deu muito certo. Mais uma temporada aí, estou muito feliz com essa renovação e motivado, né? Acho que chegou o ano do Criciúma estar brigando por tudo que disputar. Então vamos trabalhar forte aí com o professor Doriva, para que a gente possa desenvolver da melhor maneira o nosso futebol. Com passagens vitoriosas no clube, já que Marlon conquistou o acesso para a Série B em 2012 e o título do Catarinense em 2013, o lateral não admite ver o clube brigando para fugir do rebaixamento, como ocorreu este ano no estadual e também na Série B. É hora de virar a página. Acho que vocês estão vendo o Criciúma se reformulando, contratando grandes jogadores, né? Jogadores de alto nível, que estão vindo para somar e para nos ajudar. Então, com isso, o clube está se estruturando fora de campo para que a gente possa estar brigando sempre lá em cima. E a gente vai trabalhar para que isso possa sempre estar acontecendo. Mas para que tudo saia como no planejado, é preciso entrar em forma rapidinho. A estreia no Catarinense é no dia 17, em casa, contra o Figueirense. Até lá, muito treino e transpiração para que o condicionamento físico fique 100%. Com certeza, sempre é a parte mais difícil do atleta, né? É aguentar a pré-temporada, para que a gente possa estar bem fisicamente quando começar as competições. Então a gente está procurando trabalhar duro, sempre sendo cobrado pelo preparador físico, pelo Doriva, para que a gente possa estar sempre dando nosso melhor nos treinamentos. E é bom todo mundo estar tinindo mesmo. Afinal, em 2019 tem Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão da Série B. Um calendário bem interessante. Sim, verdade, né? 3 competições que a gente tem que entrar com força total nessas competições para estar brigando lá em cima. Mas se depender de Marlon, o preparo físico em breve estará em dia. Numa escala de 0 a 10, o atleta se colocou numa condição intermediária e promete muito empenho para estar em plena forma o mais rápido possível. Não, estarei ali no 5, né? Procurando trabalhar bastante, se doando o máximo nos treinamentos, para que a gente, quando chegar na estreia do campeonato, a gente possa estar mais ali perto da parte física. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!